Olá, mulher! Seja bem-vinda aqui a mais uma aula dessa série Salvando o Seu Relacionamento com a Numerologia. Aqui você vai descobrir como curar, melhorar, transformar, como ter um relacionamento afortunado, usando segredos numerológicos, segredos e estratégias simples, numerológicas. Eu sou a Maria Cristina Rosa, eu sou psicóloga e há 12 anos venho trabalhando com a numerologia com resultados muito bons, muito animadores. E hoje o nosso tema é intrigante, o nosso tema hoje é bastante desafiador, porque é o seguinte, nós vamos falar qual é o mapa para chegar a um relacionamento sem traição. Você acredita em relacionamentos sem traição? Ou você se debate assim nas águas do medo, nas águas da dúvida? Será que há um caminho para se chegar a uma fidelidade real, uma fidelidade absoluta nos nossos relacionamentos? Nós vamos conversar sobre isso agora. Depois que a gente inicia um relacionamento, tantas coisas acontecem e nós temos que ter preparo, não é, para viver um relacionamento harmonioso, gostoso e bom. Então, eu te peço também para compartilhar essa live, se esse assunto foi importante para você, porque se for importante para você, será também para pessoas que você convive, para pessoas que você conhece, ou até a própria parceria afetiva que você está tendo. Compartilhe, porque nós precisamos de criar uma onda de amor, uma onda de relacionamento pacífico, de relacionamento que vale a pena, não é verdade? Então, como você sabe, o meu interesse é te ajudar a ter um relacionamento bom, é te ensinar como fazer isso usando o segredo numerológico, os conceitos da numerologia, porque são conceitos muito simples para a gente compreender, são muito práticos e muito objetivos. E sabendo, considerando que as traições são situações assim que, vamos dizer, prejudicam bastante a nós e até a família inteira, pode destruir nosso relacionamento e pode deixar marcas profundas em nossa pessoa, graves prejuízos emocionais. Quantas coisas acontecem para uma pessoa quando ela se sente traída ou quando ela descobre uma traição. E eu quero, por causa disso, por causa de todos esses efeitos que tem uma traição, trazer para você aqui algumas pistas hoje, para você aprender a lidar com isso. Nós vamos fazer reflexões interessantes e muito importantes. Porque o que você precisa, justamente, mesmo que você não saiba disso, o que você precisa é olhar o assunto com objetividade, para ter mais clareza, para saber o que fazer, para saber como lidar, e achar um caminho para resolver a situação. Ou seja, você precisa de ter um mapa. Que caminho é esse? É um mapa, não é? Um mapa não é você tem ali um papel com marcas, com caminhos para chegar a um objetivo, a um local onde você quer. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Há um mapa para a nossa vida, há um mapa para os relacionamentos, há um mapa para tudo. Isto é, se a gente tiver um mapa, a gente consegue, então, chegar ao destino e, de preferência, com segurança. E você pode me perguntar, mas o que é olhar para um relacionamento com objetividade? O que é olhar para uma traição com objetividade? É um olhar desprovido de emoções. Será isso possível? Se você acha que não é possível, então você vai precisar realmente de me ouvir, porque mesmo que não seja possível, é bastante necessário. É por isso que essa aula de hoje, ela é uma oportunidade, ela é importante para você, que ela não vai resolver todo o seu problema, mas ela vai te dar um atalho, ela vai te dar uma informação, ela vai te preparar para um passo, e isso você não pode perder. E vamos aproveitar então essa oportunidade. Por quê que você vai aproveitar? Porque você precisa de salvar o seu relacionamento, ou se você vai criar um,
Você precisa criar um relacionamento, ou salvar ou criar sem, né, traições, salvar das traições, criar sem as traições. E isso deve ser muito interessante para você. Para mim é muito interessante, né? Foi sempre muito interessante quando eu comecei a pesquisar todas essas questões e a descobrir caminhos. Então, como saber salvar o seu relacionamento sem as informações certas? Você precisa delas para se livrar desse câncer que é o problema traição. Isso é um câncer nos relacionamentos, isso destrói vidas até, não é? Tem várias gradações aí, mas na verdade é algo bastante destrutivo, né? E para que a gente trate desse assunto, né, com qualidade, você vai precisar de saber que você tem crenças limitantes, que você acredita em coisas que podem estar levando a uma traição. E vou te mostrar também as possibilidades para lidar com o assunto. E para você poder acabar com as inseguranças, né, que podem estar gerando esse medo aí, ou essa realidade de já ter havido uma traição. Quais são as inseguranças que geram, não é? Precisa de resolver. Não dá para ficar cozinhando essas dúvidas, esses medos, essas inseguranças, de jeito nenhum. Porém, você precisa entender que se quiser ter um relacionamento sem traições, não basta participar de uma aula. Você precisa de ouvir ensinamentos sempre, estudar sempre ensinamentos. E se você não transformar em habilidade essas informações que você recebe, elas não vão te servir muito, elas vão só ocupar um lugar aí na sua energia, e uma energia parada, ela vai te adoecer. Então não adianta você ter informações e não aplicar na sua vida, você tem que transformar essas informações em habilidades. Por isso que essa aula é super importante, então. Ela é uma etapa na sua caminhada para ter um relacionamento satisfatório, um relacionamento rico. Essa aula vai te mostrar pontos que sinalizarão seu caminho, como no mapa, para você chegar, então, ao tão sonhado e desejado relacionamento fiel, né? Fidelidade da sua parte, fidelidade da parte da sua companhia. Então, por isso, eu falo sempre, fica até o final, porque o assunto ele vai crescendo. E ele tem aspectos que se você perder, você perdeu. E o todo não fica lá para você, fica partes. Agora, se você apreende partes, não adianta, você tem que ter um todo aí para te nortear, né? Pequenas partes podem até te atrapalhar mais do que te ajudar. Então, fica o tempo integral com a gente. E aí, você pode me perguntar, como é que essa aula vai me beneficiar? Bem, se ela vai atuar como um mapa, ou se ela vai te mostrar um mapa, ela vai te mostrar o caminho que você precisa percorrer, né, para salvar aí o seu relacionamento. Ela é um mapa para você redirecionar esse relacionamento com lucidez e com objetividade, ou seja, desprovido daquelas emoções que te encrencam e não deixam você ver com nitidez o que você precisa saber. As emoções, elas nos turvam a visão. É como as nuvens, não é, cobrindo a luz solar. E eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho certeza que você prefere acabar com seus medos, acabar com as suas crenças e desenvolver comportamentos lúcidos e maduros. Tenho certeza que você prefere isso do que ficar vivendo aí no inferno dos ciúmes, dos medos, não é? E das brigas. Então, qual que você prefere? Eu estou certa? Você prefere limpar todas essas questões emocionais aí, ver a coisa com clareza, se livrar das brigas? Se assim for, então você está de parabéns e eu te aconselho, fique sim até o final, né? A vida é feita de escolhas. O que é que você quer para a sua vida? Você quer viver cheio de dúvidas e de medo de traição? Não quer, tenho certeza. Sei que você deseja ter um relacionamento sadio, um relacionamento feliz e próspero. Então, essa aula é um convite para você
para você fazer a escolha certa agora e se preparar para saber lidar com possíveis traições. Porque quem é que está livre das traições? Nós não estamos livres, nenhum de nós. Então, assim, por exemplo, teve uma vez uma aluna que era da 7ª série, não tem nada a ver com relacionamento, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Uma aluna da 7ª série, nas provas de fim de ano, bombou em matemática, chegou em casa, né, explicou que tinha ido mal, que achou a prova difícil demais e realmente o resultado veio, bombou. O pai conhecia um professor de cursinho pré-vestibular. Aí o pai pegou essa prova e mostrou para o professor, né? E ele falou que realmente aquelas questões que caíram naquela prova de 7ª série eram as questões que caíram em provas de vestibular. E realmente estava difícil para, vamos dizer, criança, né? De 7ª série. O que tem de idade essa criança aí? 10 anos, 11 anos? Então a vida é assim o tempo todo, não é? Ela tem coisas que você ainda não sabe lidar, mas que te acontecem. Você precisa aprender para não se desequilibrar. Então essas coisas vêm para você aprender. Elas são uma oportunidade para te mostrar que você precisa aprender. Como é o caso, a menina está lá com um monte de questão mais difícil do que ela dava conta de resolver. Então veio coisa acima da capacidade dela, para ela aprender. Aí você pode falar assim para mim, Cristina, mas eu aqui sofrendo com a facada que ele me deu, né, no meu coração, com a falta de consideração dele, a falta de respeito, e você querendo dizer que eu é que tenho que aprender coisas com isso? Essa pergunta ela é bem séria mesmo. Né? Realmente eu insinuei isso, eu disse isso com todas as letras, na verdade, mas eu entendo bastante. É verdade que você sofreu uma ofensa, que você ficou se sentindo mal amada, né? Mal amado. Com certeza tem revolta disso. Eu creio que eu, no seu lugar, ia me sentir também desse jeito, porque traição é um ato grave. É um ato inadmissível, realmente é inadmissível e é uma falta de caráter. Eu acho que qualquer um de vocês vai estar de acordo comigo que é uma falta de caráter, né? Mas eu te digo mais, nada de errado com esses sentimentos todos, porque nós somos humanos, nós realmente sentimos quando a gente é passado para trás, quando alguém é desonesto com a nossa pessoa. É lógico, eu não estou falando que não pode sentir nós podemos. Mas o que eu preciso chamar a sua atenção é que você não pode ficar agarrada nas emoções, nos sentimentos que geraram essas emoções. Não é? É preciso aceitar, é preciso dar um novo significado, né? Que é o que eu estou te ajudando a fazer. Vamos dar um novo significado para isso. Porque não adianta fingir que não está vendo também as emoções. E não adianta ficar embolado com as emoções. Nós precisamos ressignificar isso daí, que é o que a gente está precisando de fazer. Então, reconheço minhas emoções? Sim, reconheço e escolho me curar, vamos dizer. Essa deve ser a política certa. E a partir de então, a gente vai pensar que tudo que nos acontece é um teste, né? Veio para mostrar para mim se eu já consegui superar esse tipo de situação, se eu dou conta de lidar com esse tipo de situação e como é que eu preciso fazer. Então, o que você prefere? Ficar agarrada com sentimentos, ficar sofrendo, se considerando vítima? Cair no vitimismo é algo muito sofrido, é muito aprisionador e tira sua lucidez, então pode piorar tudo. Você prefere entrar nesse tobogã ou você prefere aceitar e ressignificar a situação para tomar uma atitude que seja certeira, uma atitude que vai resolver a situação e deixar você de cabeça erguida? Tenho certeza que você prefere essa segunda opção, mas talvez você não tivesse percebido que estava se atolando
em sentimentos ruins aí, tipo medos, tipo dúvidas, né? E revoltas e mágoas e todas essas coisas. Raciocina comigo e presta atenção, porque essa parte da aula é muito importante. Conforme a sua reação, conforme o que você ficar pensando e sentindo, a sua vida piora ou melhora. E ele continuará te traindo ou não, mas que a sua vida vai piorar, vai. Então, existem essas duas possibilidades. Conforme a sua reação, conforme você ficar pensando ou sentindo, a sua vida piora ou melhora, 1. E 2, ele continuará te traindo, ou não, também, né? Ficará na sua vida ou não, ele. E você, na verdade, está passando sim por esse teste. E tem outra coisa, a nossa vida aqui na Terra é bate e volta, é ação e reação. Ou todo mundo cresce com o bate e volta, ou todo mundo desce no tobogã, né? De novo você vai escolher. Então, logicamente, ele também está passando por testes, com os quais ele deverá, como você, aprender a lidar. Todos nós estamos sendo testados. O que é que nós já aprendemos nessa vida? O que é que nós já podemos dizer? Isso aqui eu aprendi, nunca mais vou esquecer, isso aqui foi muito importante. Então, nós estamos aqui agora tratando da sua vida e do seu desenvolvimento pessoal. Você responde pela sua vida, você responde pelo seu progresso. Fazendo o melhor, você alavanca não só a sua vida, mas você alavanca a vida dele também, a vida dela também. Você alavanca a outra pessoa. E todo mundo cresce. Quando um sobe, o resto sobe junto, porque quando a gente sobe, a gente deixa um vácuo, né? E que esse vácuo puxa o resto. Então, faz um favor para mim, comente se você está achando essas informações relevantes. Se estiver, compartilhe, né? Vamos criar essa onda de amor e de relacionamentos maduros. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para a humanidade enquanto corpo, porque quanto mais pessoas entram nessa onda amorosa, mais a humanidade ela se realiza enquanto humanidade. Vamos trabalhar para isso? Então, te agradeço por compartilhar. Mas voltando aqui ao nosso assunto, como é que as pessoas agem quando são traídas? No geral, elas fazem assim, elas se perdem nesse mar revolto, né, de emoções, é um mar agitado, muita emoção negativa, né, muita tensão. E com isso elas acabam criando para si circunstâncias muito dolorosas. E isso as impede de ver a situação com lucidez e começam a nutrir muitas crenças, ou então justamente estão envoltas nessas ondas aí revoltas, porque não sabem avaliar com lucidez devido a crenças que têm. Tipo de crença, homem é tudo igual, não tem nenhum homem que não trai, né? Ou mulheres traem, mulheres são espertas, sabe quantas coisas a gente tem assim na mente, traiu uma vez não para mais, né? E eu não confio mais, me traiu uma vez, acabou. Tudo isso é posicionamento definitivo. Posicionamentos definitivos podem nos atrapalhar e nunca nos ajudar. Por isso eu estou aqui fazendo você pensar nessas coisas, refletir sobre isso, para você entender esse pano de fundo atuando em nossa vida. Tudo que a gente acredita e acha que é definitivo, fica num pano de fundo nos levando a ter comportamentos de acordo com aquilo. Então, se eu acredito que todos os companheiros e companheiras, né, no caso de um e de outro, são possíveis traidores, assim que der a primeira chance eu vou levar uma chifrada, como a gente diz. Né? Porque os nossos medos, eles atraem para nós, porque a gente fica pensando naquilo e o universo nos dá aquilo que a gente vibra. Se eu penso em traição e fico morrendo de medo de ser traída, eu estou vibrando traição. Então ele fala, olha, ela gosta de ser traída, vamos traí-la.
Espero que vocês estejam compreendendo isso, porque é assim que funciona. E se você não tem um plano inteligente, se você não tem um mapa para você seguir e seguir, vai pro caminho da dor com certeza, que é o tobogã. É um assunto realmente relevante. E nós não podemos nos furtar de tratar desses assuntos e de fazer essas análises. Porque, na verdade, todos nós acertaríamos muito mais se nós reconhecêssemos, então, nossos sentimentos, as nossas crenças. Nós acertaríamos muito mais analisando todas as circunstâncias da nossa vida, não é? Como que a gente faz análise? A gente se faz perguntas. Merecia essa traição? Por que merecia essa traição? Eu tenho medo de ser traída? Eu tenho traumas com relação a isso? Eu vi na minha família alguém sendo traído, vi alguém traindo? Eu, quando criança, tomei o partido de alguém que sofreu muito por traição e eu fiquei com aquilo marcado para mim. E aí eu assumo sempre essa crença de que eu poderei ser traída. Eu traio também, de alguma forma, porque a gente pensa que traição é só o fato de sair com alguém, sendo que tem compromisso com outro alguém. Mas a traição começa no pensamento. Quantas coisas a gente tem em nosso pensamento que são verdadeiras traições à pessoa que está com a gente, não é? Tem até o ensinamento bíblico, né, evangélico, que fala que se eu trair em pensamento, na verdade, eu já traí também materialmente falando, porque uma coisa vai levar a outra. E se eu não for levada a trair, eu vou atrair a traição, porque aquilo está fazendo parte da minha mente. E a gente trai de várias formas, não só com relação a amores, né? A gente trai valores, a gente trai compromissos, a gente trai uma série de traições daí. E então, eu preciso, aqui a gente está analisando as situações, as perguntas que a gente pode se fazer. Eu empurrei a minha companhia, né, o meu companheiro, a minha companheira, para que me traísse, porque a gente pode estar empurrando o outro, sim, com os nossos maneirismos, com a nossa frieza. Muitas vezes a gente entra em períodos muito frios e a outra pessoa fica carente e ela vai querer alguém mais calorosa, né? Uma pessoa mais calorosa. E também, será que eu sou uma pessoa atraente ou eu sou uma pessoa repulsiva? Até mesmo pela aparência, pelo desleixo. Quantas pessoas entram naquele tobogã do desleixo e a outra pessoa desanima, porque está ela sempre suja ou sempre mal enjambrada, né? Então a pessoa ela não é atraente, nem aparentemente, nem emocionalmente, e nem espiritualmente. Então a gente nesse caso está empurrando a outra pessoa realmente para aventuras lá fora. E a outra coisa que a gente precisa também estudar é o caráter que eu desenvolvi e o caráter que a pessoa desenvolveu. Porque pode ser que a gente não está com um caráter muito bem formado. E é muito comum a gente se unir a pessoas que não estão bem formadas de caráter. Você já percebe que você vai ter problemas. Mesmo assim, você se envolve porque tem algum aspecto que te agrada, você fecha o olho e entra para o relacionamento. Só que lá na frente as coisas vão começar a acontecer. Então nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que nós nos envolvemos e nós temos que fazer essas análises antes de estarmos pensando em envolvimentos. Mas se as coisas começaram a acontecer após, né, a gente já estar envolvido ali, é a hora de olhar para essa situação com carinho, né, com o pé no chão, colocando as emoções de lado, não é verdade? E aí, nesse caso, o que é necessário? Que a gente busque terapias, que a gente busque informações, que a gente busque elementos que nos vão ajudar a equilibrar e a criar aí um projeto, né, criar um mapa para poder seguir adiante, sanando essas questões.
É possível sanar? Sim, é bastante possível. Muitas vezes o relacionamento vale muito a pena e numa análise dessa a gente percebe quais os fatores que empurrou a outra pessoa para que nos traísse. Se a gente descobre que aspectos são esses e resolve então numa atitude madura criar aí possibilidades de ações, né, um projeto, um mapa, uma coisa assim, perfeitamente nós podemos recuperar esse relacionamento e instalar, sim, comportamentos de fidelidade, comportamentos fiéis. Mas será que eu acredito nisso ou eu vou ficar de meia boca, né, fingindo que acreditei, vou começar algo que eu não acredito muito e não vai emplacar? Então, gente, é muito sério um relacionamento, não é brincadeira. Nós precisamos sim de ter, né, como que fala? Essa grandeza aí de analisar as coisas longe das emoções para pôr os pingos nos is, dar valor ao que tem valor, não é? E colocar para nós trajetórias que restaurem os valores. E fazendo isso, nós conseguimos coisas que jamais acreditaríamos que fossem possíveis. Mas por que a gente acredita que é impossível? Porque a gente desconhece as nossas capacidades, não é? Por isso que eu sempre falo que eu vou te ajudar a resolver essas coisas, vou te ensinar a resolver usando os segredos numerológicos, os conceitos numerológicos, as estratégias numerológicas, porque elas vão te ajudar a passar nesses testes aí que a vida está te trazendo. E elas vão te ajudar a salvar esse relacionamento por meio de seu crescimento, por meio de sua superação dessas encrencas aí que você está sempre, né, envolvido com elas e nunca sai delas. Então você vai compreender o quê? Que os números são exatos. Olha que interessante, cada número indica muitas coisas. Uma das coisas que os números indicam é o grau de maturidade de cada um de nós. E não só o grau de maturidade, mas qual deve ser a atitude nossa em cada etapa, porque cada número, cada etapa é uma faceta da personalidade. Então a gente pode ver o tanto que a gente está maduro ou imaturo ali. E se eu percebo uma imaturidade em uma dessas etapas, eu posso trabalhar para ela ser organizada e para que a gente passe para a etapa seguinte. Esse é o caso agora de todos que estão desejando resolver um problema de traição no relacionamento, né? Porque o teste da traição é o teste do equilíbrio de relacionamento. Está testando esse equilíbrio. E é preciso olhar os dois lados, o meu lado e o lado dele. O que está acontecendo com cada um, qual o grau de maturidade de cada um, qual o grau de compreensão de cada um. E quando nós nos envolvemos aí com os segredos numerológicos, nós podemos aprender a gerenciar então a nossa vida e os nossos relacionamentos com vantagens para todos dois e até para a família inteira, porque tudo que nos acontece com todo mundo, respinga na vida de todo mundo. Então, o que é necessário? Nós precisamos, né, desenvolver essas habilidades de cada etapa, que são todas as facetas aí da nossa personalidade. Nós precisamos aprender, então, a dominar o lado emocional, para nós podermos agir de forma eficiente, para conquistar um nível elevado de relacionamento onde não cabem coisas como traição. Isso é muito pertinente, isso é muito belo e nós precisamos correr atrás dessas coisas. Porém, você precisa entender que não tem como vencer esses desafios que são do número 8 sem vencer os 7 primeiros. Você entendeu a responsabilidade sua com a sua vida? Que você tem um resgate interno aí para fazer e não percebeu ainda? Que é o que eu ensino, né, nas minhas aulas e no meu método. Eu te mostro o mapa, eu te mostro o caminho.
É esse mapa, esse caminho com segredos numerológicos que vão salvar o seu relacionamento de tudo que o prejudica, que o destrói. É isso mesmo que você quer? Então, eu te ensino a lidar com cada passo do desenvolvimento, do seu desenvolvimento, do desenvolvimento desse mapa, a entender os testes de cada nível, um a um. Assim você pode chegar ao equilíbrio do 8. E assim você vai saber muito bem gerenciar essa situação de traição aí. Você vai aprender a lidar com ela. E depois as questões todas vão se ajeitar, não é? Por que é número 8? Porque o número 8 é uma balança. Eu tenho que olhar tanto para mim quanto para outra pessoa, entendeu? Uma traição traz uma marca muito grande na gente e acaba abalando a confiança depois. Sim, periga que a gente nunca mais recupera essa confiança. Você já ouviu falar, tem gente que fala assim, para mim quebrou, acabou. Relacionamento rompeu, acabou, né? Houve uma traição, é igual quebrar a louça, quebrou, acabou. A pessoa não quer a louça remendada mais. Isso é até grave, é uma possibilidade, então a gente deixa para lá. Mas, porém, nós não precisamos agir com essa infantilidade, isso é rancor, né? Isso é rancor, acabou, nunca mais. Enfim, se tiver que acabar, vai acabar mesmo, de qualquer forma, mas a nós não compensa guardar mágoas, revoltas em nosso ser, porque isso tira o nosso equilíbrio e nós não vamos saber nos gerenciar, nem gerenciar relacionamento nenhum que vier depois. Assim, é da maior importância que a gente se ocupe em entender esse mapa, né, que vai nos ajudar a sair desse tormento aí. Imagine que se a gente olhar para essa situação com sabedoria, com calma, pondo os pontos nos is, as balancinhas lá, né, equilibradinhas, porque ele faz assim, mas eu também faço assim. Porque eu fiz assim, foi que ele fez assado. Essas coisas nós precisamos pesar. Relacionamento, se nós não pesarmos, os pratinhos não ficarem equilibrados, nós não vamos conseguir fazer com que ele seja um relacionamento feliz. Então, isso é uma tarefa para nós, não é? Bem, então eu aqui deixei para vocês tudo que eu preparei hoje para mostrar a vocês que existe esse mapa e que vocês têm a grande chance sim de tratar com qualquer tipo de problema do seu relacionamento. Hoje a gente está falando de traição, aprendendo a gerenciar esses relacionamentos, mas você tem que saber identificar em cada passo, né, em cada passo constante aí da sua personalidade, do seu trajeto, aonde é que você está agarrada, que está atrapalhando você ter esse equilíbrio para gerenciar esse relacionamento. Eu te falo, continue me seguindo aqui, porque assim você pode continuar a ver tudo que eu trago e preparo para te ajudar a sair disso, não é? E peço também, compartilhe, por favor. Mas, como sempre, né, eu gosto de deixar um pequeno passo para você começar imediatamente a buscar esse equilíbrio que você precisa para enfrentar uma questão de traição, para resolver de verdade. Resolver de verdade significa que encara aquilo, resolve aquilo e aquilo nunca mais vai incomodar. E as pessoas ficam de bem. Isso aí é muito importante. A numerologia é algo muito salvadora. Fiquei aliviada de saber que tem solução. Isso aí, e tem realmente, né? Solução, a solução, ela, na verdade o problema é a solução, não é? Só que nós ficamos olhando para o problema e não olhamos para a solução. Por exemplo, a gente brinca muito que o problema aqui em casa é o dinheiro. Aí a gente brinca, não, a solução é o dinheiro, não é o problema. O dinheiro é a solução, não é o problema. Né? A mesma coisa, a traição é a solução.
porque é ela que está vindo mostrar que tem gente imatura na parada. De um lado, de outro lado, quem sabe dos dois lados? Provavelmente dos dois lados. Então, desde que eu começo a acusar, né, eu estou pondo a situação de uma forma unilateral. Ah, mas eu não fiz nada para levar ele a fazer isso. Será que não mesmo? Será que você sabe pesquisar todos os detalhes para ver se alguma coisa na sua pessoa abriu o espaço para outra pessoa fazer assim? Há casos realmente que a outra pessoa tem um desvio de caráter e você dando ou não deixas, ela vai fazer. Mas por que você atraiu essa pessoa para a sua vida? Então você também vai precisar analisar. Por isso que o pequeno passo que eu vou te deixar hoje para começar imediatamente a resolver o problema de traição na sua vida, a construir esse mapa que vai te levar a resolver essa situação, é o seguinte: você vai fazer um inventário. Você vai pegar o seu caderno de anotações que você já tem para cuidar do seu relacionamento e vai escrever lá. Você vai responder essas perguntas aqui. Então, você já anote agora e responda. É um inventário que você vai fazer. Você vai começar a se pesquisar, né? Tenho medo de ser traída? Acho que homem é tudo igual e todo homem trai? Ou o contrário, né? Se a companheira for mulher aí. Minha mãe foi traída? Eu percebi isso na minha família? Eu tomei as dores de alguém que foi traída? Eu empurrei ele para essa traição? Eu posso ter empurrado ele de alguma forma, com algum comportamento, com algum... Até tem coisas que não tem comportamento objetivo, mas existe na nossa energia, né? Eu explico muito isso, como que a gente afeta o outro com as coisas que a gente pensa e sente. Outra pergunta. Eu traio ele de alguma forma? Como? Né? Por pensamento, por palavra, por ato, enfim, uma série de crenças, uma série de coisas que eu posso estar fazendo que são como se fosse uma traição para ele. Eu me uni a uma pessoa sem caráter? Necessita mais do que eu dou a ele? Então, se ele está carente, ele vai buscar fora? Pode ser, vários tipos de carência a pessoa pode ter, né? Que vai cair principalmente na sexualidade, que é a principal forma de traição e que mais machuca as pessoas, né? Então, ele tem necessidades maiores do que eu consigo satisfazer? Eu sei perdoar? Vale a pena perdoar e continuar depois? Essa é uma questão que você precisa avaliar. Ah, mas eu não quero perdoar porque para mim quebrou, acabou. É isso que você precisa se conhecer. Você tem essa coisa tão definitiva assim que você não abre nem um pouquinho para nenhuma reflexão, sabe? Essas coisas nós precisamos de olhar, né? Você, porventura, sente que precisa de ajuda, que deve buscar ajuda? Escreve lá, né? Eu preciso de ajuda? Responda isso. Eu preciso de amadurecer? Responda isso. Então, aqui ó, tem uma série de perguntas e você pode ter outras análises, outras coisas que você conhece de você mesma e que você pode incluir aí na sua análise e pesquisar junto aí a sua consciência se esse tipo de coisa está, se existisse, está empurrando também o seu companheiro, a sua companheira para a traição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peço que deixe seu comentário, que pontos que você achou relevantes, que pontos que você não concorda. Para mim é muito importante saber disso, porque eu posso trazer assuntos renovados. Convido vocês para a próxima aula, onde vamos tratar de novo assunto interessante aí para os relacionamentos. E eu aguardo a sua presença. Muito obrigada, gente. Até a próxima live, se Deus quiser. E bom proveito aí das nossas informações. E faça o seu inventário. Tchau, tchau, uma boa noite.